Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Gravo aqui o fechamento da semana, encerrada no dia 27 de maio de 2022, onde, na minha opinião, tivemos um movimento extremamente importante nas bolsas de valores, especialmente nos Estados Unidos. Vem comigo! Então vamos lá. Esse vídeo ele ficou um pouquinho maior do que o habitual, porque realmente a gente tem dados muito relevantes nas últimas 2 semanas, tá? Bom, sempre aquele disclaimer, né, que esse vídeo tem apenas um caráter educacional. Então, eu vou comentar se a gente está num momento de correção ou num bear market, comentar sobre a inflação, juros e renda fixa no Brasil, comportamento das commodities, o importante desempenho das bolsas americanas nas últimas 2 semanas, especialmente nessa última. Se a gente está só num repique de alta ou a gente fez um fundo e está voltando para um mercado de alta. Saldo estrangeiro na B3 e dólar. Qual que é o comportamento dos fundos locais brasileiros e a B3. E a situação do Ibov, o que esperar para as próximas semanas. Bom, isso aqui eu já mostrei em aulas passadas, né? A bolsa Nasdaq, ela chegou a cair 30%, e quando acontece isso num prazo superior a 6 meses, que a Nasdaq fez o último topo mais alto em novembro, a gente considera um bear market. O bear market, para vocês entenderem, é um movimento de baixa, uma correção, digamos assim, só que por um período mais longo, tá? A gente vai comentar muito sobre isso. Bom, inclusive, no último vídeo eu comentei, né, que algumas casas de análise aqui no Brasil estavam recomendando short na Bolsa Americana, no S&P, né, para proteção da posição comprada. E essas casas continuam ainda indicando short. Não você aplicar toda a sua carteira, mas parte da carteira para proteção dos ativos comprados, tá? Eu particularmente não fiz isso, eu comentei com vocês, porque eu compartilho muito da ideia do Warren Buffett, que a gente não deve apostar contra a América. O que eu faço, quando eu vejo que o mercado entra num período ruim, é diminuir a posição comprada, tá? Mas, não obstante, quem fez essa proteção, vendido nas bolsas americanas, teve um desempenho bom, né? Bom, vou comentar sobre algumas coisas sobre o mercado americano, né? Por exemplo, a Tesla, a empresa do Elon Musk, ela perdeu mais de 100 bilhões de dólares após ele falar que vai comprar o Twitter, né? Se a gente colocar esse valor aqui, é 3 vezes o valor que ele propôs a compra do Twitter, tá? Nesse gráfico aqui, eu coloquei o comportamento das ações da Tesla. Percebam que até o ano de 2020, as ações da Tesla estavam aí num patamar menos de 100 dólares. Elas começaram a ter um bom desempenho antes da pandemia, caíram e de lá para cá foi um movimento vertiginoso, né? Chegaram aqui a bater mais de 1.200 dólares e agora recuou praticamente mais de 45% a 50%. As ações da Amazon também tiveram um recuo acima de 30%, especialmente quando a Amazon reportou um prejuízo bilionário, né? Ações do Facebook que tiveram um pico em torno de 382 dólares, praticamente caíram mais de 50%. Só que nas últimas 2 semanas, percebam que está relativamente estável, né? A cotação final de hoje em torno de 195. E aquilo que eu comentei, né? Esses dados aqui eu tirei do site Fundamentei, que é um site pago, né, de fundamentos. Olha lá, o Facebook tem em caixa quase 50 bilhões de dólares, né? As ações de Netflix tiveram um desempenho ainda pior, mais de 70%, após a Netflix reportar queda de usuários, né? A Apple, a gente vai mostrar que ela segurou um pouquinho, mas caiu também nos últimos meses, tá? Uma coisa importante é que a Apple é a maior posição do Warren Buffett na empresa dele, que é a Berkshire, tá? Quase 50%. Bom, Google
queda de quase 30%, mais estável. A Microsoft caiu em torno de 10 a 15%, também começou a ficar mais estável. E uma coisa importante, esse aqui é o primeiro dado que eu vou chamar para vocês, tá? Se a gente pegar o fundo, esse aqui é um ETF que segue a Nasdaq, negociado em Nova York. Se a gente pegar o fundo que foi feito em março de 2020 e a alta exponencial da Nasdaq, nós já corrigimos 50%, tá? Eu sei que muitos não entendem de análise técnica, mas essa correção na faixa de 50%, de 50% a 60%, ela é muito relevante. Então esse aqui é o primeiro ponto que eu acho que a gente pode estar fazendo um fundo para um prazo maior, tá? Nas bolsas americanas. Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é isso aqui, né? Aqui eu coloquei vários ativos, olha aqui. Nos últimos 6 meses, o S&P caiu 12%, a Apple caiu menos 8%. Aqui, as ações da Microsoft em torno de 20%, as ações da Disney quase 30%, Tesla mais de 35%, e as ações do Nubank, o Banco Brasileiro, que foi listado na Nasdaq, né, caiu quase 70%. Isso aqui é uma coisa importante pelo seguinte, que apesar dos índices terem caído menos, como o S&P e o Dow Jones, exceto a Nasdaq, que chegou a cair 30%, várias ações caíram exponencialmente, tá? E começaram a ficar atrativas, tá? Só para vocês terem uma noção, do IPO do Nubank, isso aqui é uma BDR do Nubank negociada aqui na B3, caiu mais de 75%. Ou seja, se você investiu no IPO e manteve as BDRs, você perdeu isso aqui. Uma queda absurda. E por que isso? Porque apesar do crescimento de usuários do Nubank, ele ainda reporta prejuízo, né? A XP, apesar dos lucros recorrentes, também teve uma queda, a BDR aqui caiu mais de 50%, tá? Eu gravei esse vídeo, vou deixar o link para vocês. O que é mais vantajoso? A gente aplicar numa conta no exterior ou comprar BDR? Bom, eu já mostrei esse slide para vocês em aulas anteriores, que o Dow Jones, né, o Charles Dow, na verdade, que dá o nome ao índice Dow Jones, ele falava que um mercado em queda, ele é um mercado que vai fazendo topos e fundos cada vez mais baixos num período maior que 6 meses. Lembrem que eu comentei, a única bolsa que entra nesse critério é a Nasdaq. Tanto o S&P como o Dow Jones não. Porém, isso aqui eu achava menos relevante nesse momento. Por quê? O mais importante é que nós, no mercado brasileiro, nos últimos 40 dias e nas bolsas americanas desde janeiro, a gente vem num mercado de baixa, ou seja, topos e fundos descendentes. Porém, com o movimento dessa última semana, a gente pode estar fazendo um fundo. Importante, pode, tá? Então, é possível que a gente esteja fazendo um fundo no mercado acionário. Aqueles pessimistas, né? Todo poço pode ter porão. Ou seja, a gente pode estar fazendo um repique de alta e no futuro fazer novos fundos, tá? Bom, a tendência de baixa é essa. O mercado cai, faz um fundo, depois um topo que é mais baixo que esse e um fundo mais baixo. Isso é a tendência de baixa, tá? Só que, o que está acontecendo com o mercado americano? O índice Dow Jones. Ele vinha topo, fundo, mais baixo, beleza. O que aconteceu? Nesse último repique de alta, ele superou o último topo. Esse é o primeiro sinal gráfico que essa tendência de baixa dos últimos 5, 6 meses pode estar acabando. O que a gente quer? Que o mercado continue subindo, recue, faz um topo mais alto do que esse e depois um fundo mais alto do que esse e depois um topo mais alto, tá? É isso que a gente quer numa tendência de alta. Topos e fundos
ascendentes. Para aqueles que querem conhecer um pouquinho mais sobre a análise gráfica, eu tenho um curso praticamente completo gravado no meu canal. Bom, outro dado extremamente relevante é que o bear market, que é um ciclo de baixa de longa duração, ele acontece quando tem recessão econômica, tá? Os Estados Unidos, apesar do PIB negativo do primeiro trimestre divulgado nessa semana, a gente tem que ter o PIB negativo consecutivo por mais de 2 trimestres para a gente colocar como uma recessão, tá? Bom, eu mostrei isso para vocês no estudo feito por Larry Ellison nesse canal, né, que é público. Ele mostra que a recessão ela não vem quando o Fed aumenta os juros. Não é que quando vai aumentando o juro, é quando o Fed aumenta o juro por várias vezes e depois começa a recuar os juros. O cinza aqui é o período de recessão, tá? Então percebam que quando o Fed começa a diminuir a taxa de juros, é que vem a recessão. Ou seja, o Fed ainda está subindo a taxa de juros. Quando ele parar lá na frente e começar a recuar, é que vem a recessão. E isso é que aconteceu nos últimos 30 anos. Tá? Outro dado muito relevante, pessoal, é que as Big Techs já perderam quase 3 trilhões de dólares. Quase 3 trilhões de dólares. É uma dizimação, né, de valor. Né? Por isso que eu acho, que eu vou mostrar para vocês, que eu concordo com alguns gestores, que algumas dessas ações já estão atrativas. Tá? Então aqui, olha aqui, uma reportagem de hoje, né, sexta-feira, 27 do Infomoney. Alguns gestores estão comprando, aproveitando a queda do preço das Big Techs, 30%, 20%, 15%, 50%, tá? E também o dólar baixo no Brasil, as duas coisas, tá? Bom, vamos falar um pouquinho de inflação, juros e renda fixa no Brasil. Bom, a inflação nos Estados Unidos parece que atingiu o pico, tá? Ela está alta, mas parece que atingiu o pico. Num estudo feito pelo Larry Ellison, naquele mesmo canal, ele mostra, fazendo estudos de longo prazo, que o pico aconteceria agora meados de 2022, o que realmente está acontecendo. E depois vai recuar. E isso é importante, porque a gente mostra que o Fed vai subir a taxa de juros, porém se a inflação começar a cair, não vai ter uma subida tão longa. Tá? Outro ponto positivo. O IPCA 15, que é a prévia da inflação do mês de maio, veio abaixo das expectativas. Então, apesar da gente estar ainda muito alta a inflação de 12 meses, é muito provável que a gente tenha atingido o pico máximo da inflação. Tá? Então, aqui no Brasil, a Selic está em 12,75, com viés de mais uma alta na próxima reunião e depois estabilidade e queda. E nos Estados Unidos, a gente está num range entre 0,75 e 1, que a gente deve subir meio ponto nas próximas reuniões. Tá? Aquilo, alguns acham que a gente pode chegar nos Estados Unidos a 3,5 ainda esse ano, outros acreditam que o Fed vai ter que subir muito mais. Tá? Aquela nossa taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, que bateu lá 3,15 algumas semanas atrás, fechou essa semana em 10,74. Quando essa taxa de juros cai, isso favorece os ativos na Bolsa de Valores, especialmente aquelas empresas de crescimento. Né? Então a gente tem que entender, se a inflação nos Estados Unidos está em torno de 8% e os juros de 10 anos menos de 3%, os juros ainda são negativos. Ou seja, você aplicar em títulos de renda fixa nos Estados Unidos, você está perdendo dinheiro pela corrosão da inflação. Então esse aqui é o último Copom, né, em 4 de maio, a nossa taxa é 12,75 e muitos acreditam que a gente vai ter mais uma alta de meio. Tá? Eu mostrei isso para vocês que o Luiz Fernando, que já foi diretor do Banco Central, ele acredita que essa taxa de 13,25 será suficiente para combater a inflação, o que eu concordo. Tá? Eu mostrei isso no vídeo anterior, que eu achava que a gente estava na hora de investir em renda fixa. Por quê? Porque os juros futuros começaram a ceder. Olha aqui, em 13/5, há 2 semanas que eu gravei a última atualização, as taxas estavam em 12,60 e agora
12,16. Então, naquela época estava melhor do que hoje, apesar das taxas ainda estarem atrativas. E por que isso aconteceu? Porque os juros futuros começaram a ceder. Quando a gente tem aumento de juros, títulos caem. Como aqui aconteceu, os juros caíram, os preços sobem. Tá? Então, eu acho que nós, na Selic, a gente está próximo da alta e nos juros futuros, nós já fizemos o topo aqui no finalzinho de 2021 para 2022. Tá? Então, eu acho que realmente estava num excelente momento no começo de maio e ainda um bom momento para a gente tanto comprar títulos pré-fixados ou, melhor ainda, comprar os títulos vinculados à inflação. E também manter caixa, né? Porque ainda o momento é de cautela e no Brasil, para você manter o dinheiro em caixa, você está recebendo isso aqui ao ano. O que, convenhamos, é muito bom, né? Rapidamente sobre as commodities, continuam em patamares altos em virtude da guerra e do lockdown na China, né? O ouro subiu um pouquinho em relação a 15 dias. Mostrei isso para vocês na última aula, né? Que nesse estudo do Larry Williams, ele mostra que nos períodos de recessão, a gente tem a intuição, vamos comprar ouro, né? E ele mostra que não é um bom ativo para se comprar quando a gente está pensando em recessão. O petróleo subiu nos últimos 15 dias, a soja também, e o trigo caiu um pouquinho. Então, apesar dessas pequenas oscilações, o mais importante é que as commodities estão em alta, em patamares altos, o que acaba pressionando a inflação. Peço para aqueles que ainda não se inscreveram no canal, que se inscrevam, compartilhem o vídeo, né? Bom, desempenho das bolsas americanas que eu acho que foi muito relevante. Bom, o índice Dow Jones, eu já tinha mostrado um outro gráfico, mas está lá. Ele começou a recuar, fez fundo mais baixo, topo mais baixo que esse, então a gente estava numa clara tendência de baixa desde janeiro de 2022. E assim foi. Novo fundo, topo mais baixo, novo fundo. Só que o que aconteceu? Esse último repique superou esse topo aqui. Mais uma vez, o que a gente quer? Que o Dow Jones ou continue subindo, mas que num próximo recuo ele faça um fundo mais alto que esse e depois um novo topo mais alto que esse, que aí a gente voltaria para a tendência de alta. Olha isso aqui, o gráfico semanal. Hoje a gente fez um padrão gráfico que mostra que aquele repique que eu falei de 15 dias atrás veio com mais força e possivelmente a gente está fazendo um fundo. Mais uma vez, possivelmente. S&P gráfico semanal, a mesma coisa. Né? E eu tinha comentado, se o S&P perdesse o 400, ele ia recuar bastante. Foi a 3.800 e hoje fechou, o S&P fechou a quase 4.200. Tá? A Nasdaq também, um padrão gráfico interessante. Então, é possível que as bolsas americanas tenham feito fundo, tá? Mesmo que a Nasdaq, que por uma questão teórica, estava num bear market. Só que o bear market ele pode durar 6, 7, 8 meses, vários anos, como na depressão pós 1929, mas pode durar meses, né? Então a gente pode estar fazendo um fundo, inclusive na Nasdaq, tá? Vídeo anterior eu falei que a gente tinha sinalizado um repique de alta e isso aconteceu e agora esse repique continuou e é possível que a gente tenha fazendo fundo. Mercados lá fora em alta favoreceu o desempenho do Ibovespa, tá? Gravei esse vídeo hoje, vai para o canal na próxima terça-feira, tá? O vídeo ficou muito legal, eu comentando sobre os principais ETFs negociados aqui na B3. Bem legal mesmo, tá? Bom, movimento dos estrangeiros no dólar aqui na B3. Desde abril eles começaram a tirar dinheiro, né? Em abril, maio também, porém a gente começou a ter fluxo positivo, tá? Nos últimos dias. Então é possível que aquela retirada dos estrangeiros
em abril e até meados de maio possa estar se revertendo. É bom lembrar também que mesmo com essa retirada de abril e maio, o saldo positivo dos estrangeiros na Bolsa Brasileira ainda continua acima de 30 bi. Tá? O dólar, no último vídeo eu falei que a gente tinha encontrado essa resistência que eu esperava um recuo até mais ou menos R$5, só que o recuo foi maior. Ele perdeu R$5 e buscou no dia de hoje 5,71, 5,72, tá? Bom, e agora, será que o dólar vai perder esse fundo aqui? Eu particularmente não acredito. Eu acho que esse fundo na casa dos 4,60 é um fundo extremamente relevante. Se a gente perder, a gente vai buscar os 4,25. Mas eu acho que a gente deve se segurar nessa faixa do 4,60. Então eu acho que é um patamar interessante para se comprar dólar para a composição de uma carteira. Então, aquela história, se as bolsas americanas estão num patamar bom para ser comprado e o dólar também, então, para aqueles que ainda não têm ativos dolarizados, seja um momento interessante. Ah, pode cair mais? Pode cair mais, é verdade. Tá? Bom, o Roberto Indec, né, que é o chefe, o estrategista-chefe da Clear, ele comentou que o dólar nos próximos meses ele está muito mais perto de 6 que de 4, o que eu concordo plenamente. Por quê? Porque o que acontece? O cenário político das eleições no Brasil e a situação ainda preocupante fiscal vão prevalecer sobre os dados que empurraram o dólar para baixo. Tá? Então, assim, o dólar sempre é muito difícil de ser previsto, mas eu acredito que nessa faixa de 4,70, 4,60 é um ponto extremamente importante para ser comprado. Tá? Ah, pode cair? Pode. Mas, como o Roberto comentou, eu vejo nos próximos meses o dólar acima de R$5, talvez mais próximo de 6, talvez nem 6, 5,50 do que 4. Tá? Bom, há 15 dias o dólar index, né, que é o dólar contra uma cesta de moedas, ele bateu 104, que era uma resistência, e recuou nessas últimas 2 semanas 101. Eu particularmente acredito que o dólar, com a subida de juros nos Estados Unidos, que vai continuar, né, eu acho que o dólar vai romper esse 104 no futuro. Ele teve um recuo, um respiro, para depois ganhar força para superar esse 104. Mais um fator que pode levar o dólar aqui no Brasil. E lembrando que depois dessa resistência em 104 dólares, 104, a próxima está lá em 120, que foi que foi o topo de 20 anos atrás. Tá? Bom, vou comentar agora sobre uma coisa importante. Qual que é o comportamento dos fundos locais agora em maio? Tá? O que aconteceu? Os estrangeiros que vinham vendendo em abril e maio voltaram um pouquinho para a bolsa nos últimos dias, como eu mostrei, mas fundos importantes abriram a captação e começaram a comprar. Tá? Os fundos locais, até 2, 3 dias atrás, compraram 7 bilhões em ações na B3. Tá? Mas os estrangeiros estão voltando. Então isso aqui é mais um fator que a gente pode ter alta para as próximas semanas. Ah, e o comportamento das pessoas físicas? Elas também estão com saldo positivo recente em 2,7. Porém, o comportamento das pessoas físicas, na maior parte das vezes, ele tem um comportamento ao oposto do que vai acontecer. É fato que na pandemia as pessoas físicas colocaram muito dinheiro em 2020 e tiveram um movimento diferente do que realmente acontece, mas o mais importante, na minha visão, é o movimento dos fundos, tá? Locais e também dos estrangeiros. Então, será que a gente está voltando para um mercado de alta? Eu acho que isso é possível. Tá? Não é uma certeza, mas é possível. Então, o que a gente espera? Que a gente vai lá, faça um topo, depois a gente recue com um fundo mais alto do que esse e depois um topo mais alto, para a gente voltar numa tendência de alta. Por último, vamos comentar sobre a situação do Ibovespa, né? E as bolsas já comentei, e lembrando, né, que do ponto de vista fundamentalista, nosso PL, preço sobre lucro, é um dos mais baixos da história, né? O que favorece também um fundo de curto prazo. E várias empresas
fizeram a proposta de recompra de ações, mostrando que as ações estão em patamar baixos, né? Bom, o mais importante é o seguinte: o curto prazo ele é muito mais difícil de ser previsto, mas uma coisa eu tenho convicção: pensando no longo prazo, pensando nas boas empresas, a gente está num ótimo momento para aumentar a exposição, tá? A gente tem muita oportunidade, porém, como a gente não tem controle sobre o curto prazo, a gente não deve exagerar e fazer muita diversificação. Eu vejo que hoje é um momento da gente priorizar as empresas mais maduras, mais consolidadas, tá? Porque o juro está subindo nos Estados Unidos e isso acaba afetando as empresas de crescimento, especialmente as empresas de crescimento em tecnologia. Isso não vale para as Big Techs, porque são empresas já consolidadas e com forte geração de caixa já no presente, tá? Isso aqui eu mostrei para vocês e eu vou mostrar. Ó, na década de 60, o americano mantinha ação em carteira em média por 8 anos. Hoje, por menos de 1 ano. E isso acontece muito no Brasil. Então, meus amigos, pensem muito mais no longo prazo. Eu já comentei com vocês, a maior parte do meu investimento está no longo prazo. Eu invisto também no curto prazo, porém, o objetivo principal é o longo prazo. Tá? Isso aqui, o Pedro Cerise publicou no Twitter dele, que eu achei muito interessante, né? Ele mostrando uma relação entre as Big Techs e as commodities. Vejam que nos últimos anos as Big Techs sumiram e as commodities caíram. E a tendência disso é, a algum momento, as commodities continuarem subindo e as Big Techs ou recuarem como estão recuando agora, mas ter um comportamento relativo muito menor do que as commodities. E segundo o Cerise, ele acha que esse comportamento das commodities não é um comportamento de algumas semanas e meses, é para anos. E commodities favorecem muito a Bolsa Brasileira. Tá? Bom, há 2 semanas eu mostrei esse gráfico, né, que a gente tinha começado um repique, tá? Que o próximo alvo era a faixa do 108 e depois do 115. Tá? A gente tinha feito no dia 13 esse gráfico, no gráfico semanal, um candle positivo, o que mostrava alta para as próximas semanas. O que aconteceu? Nas últimas 2 semanas a gente teve. Muitas pessoas criticam a análise gráfica, né? Até às vezes por desconhecimento. Eu já falei para vocês em várias aulas que eu uso muito a sinergia entre os fundamentos e a análise gráfica. Tá? Então eu compro uma ação, só aquela ação que tem bons fundamentos e que estão em bons momentos gráficos. Tá? Aqui eu sugeri que a gente poderia ter alta, o que realmente aconteceu. Tá? Percebam aqui que a gente atingiu essa semana 112 mil pontos, só que a próxima resistência só é 115. Então eu acredito que a gente vai ter mais uma semana de alta, que seria a próxima, para tocar esses 115 mil pontos e corrigir esse movimento. Que a gente saiu aqui de 103, 104 para 112 e talvez 115. Então o que a gente espera aqui? Vai lá em 115, depois recue 1 ou 2 semanas para depois buscar de novo os 120 e os 130 mil pontos. Obviamente esses movimentos são de semanas e não vai acontecer de um dia para o outro. Isso aqui é uma coisa que eu mostrei também, né? Que houve um descolamento das bolsas do Brasil e dos Estados Unidos e é muito provável que esse gap, né, esse ato que foi feito entre a bolsa americana e a brasileira possa ser fechado. Tá? Até esse gráfico que eu tirei lá do Economista Sincero, ele falando que ó, ele acha que a gente está aqui ó, no ciclo, né, que seria o fundo. Na bolsa brasileira eu acredito. Na bolsa americana eu acreditava que a gente poderia fazer fundos mais baixos, mas parece que a gente pode estar perto do fundo lá também. Tá? Aqui meus livros que são vendidos na Amazon. E para finalizar eu vou comentar o comportamento do Ibov no Profit. Então na tela com vocês está aqui o gráfico semanal do Ibov que eu tinha mostrado para vocês de uma maneira estática, né? Então a gente fez aquele fundo duplo,
em novembro e janeiro, e a gente teve um movimento de alta. Depois, a partir de abril, a gente teve 5 semanas de queda e agora as últimas 3 semanas de alta. Tá? Bom, vamos passar aqui para o gráfico diário, né? Deixa eu só tirar essas linhas. Então, o que eu espero, mais uma vez? Que a próxima resistência está aqui em torno de 115, porque percebam aqui, ó, o Ibovespa já fez um pivô de alta, que é esse topo, esse fundo mais alto do que esse, e agora esse topo mais alto, tá? Só que esse é um pivô curto. A gente que faz análise gráfica, a gente não gosta de um pivô curto, a gente gosta de um pivô mais longo. Então o ideal é que a gente vá lá no 115, recue durante vários pregões até uns 108, 110, para depois sim a gente montar um pivô mais alto e depois buscar 120 e depois os 130 mil pontos, tá? Então, meus amigos, foi isso que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que a gente fez um movimento relevante nas bolsas de valores, tanto lá fora como aqui. Espero que vocês tenham aproveitado. Revejam os vídeos anteriores, né, para ver que a gente acerta, erra, né? Felizmente a gente tem acertado mais do que errado nos últimos comentários, mas sempre assim, né? A gente não tem controle nenhum sobre o futuro. O que a gente tenta é seguir o movimento do mercado passo a passo, com muita cautela, com muita serenidade, tá? Mais uma vez, peço que deem um like no vídeo, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal e até uma próxima. Muito obrigado.